Como a princesa Isabel morreu? Princesa Isabel foi uma das figuras mais importantes da história do Brasil. Seu maior feito foi a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon, mais conhecida apenas como Princesa Isabel, nasceu em 29 de julho de 1846, no Palácio Imperial de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Ela era filha do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina. Isabel foi a segunda criança a nascer do casamento de Dom Pedro II com Teresa Cristina. Antes dela o casal teve um menino chamado Afonso Pedro. Ainda em seus primeiros meses de vida, seu destino como herdeira do trono foi selado. Em 1847, seu irmão mais velho, Afonso Pedro, faleceu com apenas 2 anos de idade. 3 anos depois, em 1850, seu outro irmão, Pedro Afonso, também morreu na infância. Com isso, Isabel tornou-se a herdeira presuntiva do trono brasileiro. Aos 4 anos, em 1850, Isabel foi oficialmente declarada princesa imperial e herdeira do trono, reforçando sua posição na linha de sucessão. Sua infância foi vivida no Paço de São Cristóvão, um palácio localizado na Quinta da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Apesar da riqueza e do prestígio, sua infância foi marcada pelo isolamento, com poucos amigos e pouca participação nos eventos da corte. Este período de sua vida foi vivido praticamente se dedicando aos estudos e aos compromissos que teria no futuro como herdeira do trono. Isabel recebeu uma educação rigorosa, seguindo os moldes europeus aplicados a seu pai. Seu aprendizado incluía literatura, astronomia, história, filosofia, física e geologia, além de idiomas como latim, francês, inglês e alemão. Ela também estudava dança, piano, desenho e geografia. Em 29 de julho de 1860, aos 14 anos, Isabel prestou juramento à Constituição, comprometendo-se a manter a religião católica, observar a constituição política do país e ser obediente às leis e ao imperador. Esse compromisso reforçava sua posição como sucessora legítima e demonstrava sua preparação para governar. No final de 1863, quando Isabel estava prestes a completar 18 anos, seu pai, Dom Pedro II, iniciou a busca por um marido adequado para ela. Após negociações, chegou-se a um acordo com Luís Felipe Maria Fernando Gastão, um membro da nobreza francesa conhecido como Conde D. Apesar de sua linhagem nobre, o Conde D não era bem visto pela corte brasileira, principalmente por ser estrangeiro e por falar um português ruim. Além disso, havia certo preconceito pelo fato de ele ser surdo. No entanto, apesar das críticas iniciais, Isabel e o Conde D desenvolveram uma relação estável e apaixonada. Após as famílias e o casal se acertarem, não demorou muito para que a princesa fosse levada ao altar por seu noivo. Antes da cerimônia oficial, houve um casamento por procuração em 28 de agosto de 1864, na Capela Real de Dreux, na França, onde o Conde D foi representado por seu irmão mais novo. O casamento de fato ocorreu em 15 de outubro de 1864, na antiga Catedral do Rio de Janeiro. A cerimônia no Rio de Janeiro foi um grande evento social, com a presença de autoridades, membros da aristocracia e uma multidão que acompanhou o cortejo pelas ruas da cidade. O casamento foi celebrado pelo arcebispo Dom Manuel Joaquim da Silveira. Apesar de ser herdeira do trono brasileiro, Isabel, como mulher, recebeu muita pressão para engravidar o mais rápido possível e dar continuidade à linhagem real da monarquia brasileira. Nos primeiros anos de casamento, havia grande expectativa sobre a chegada de um herdeiro para fortalecer a monarquia. Enquanto o tão sonhado herdeiro não chegava, a princesa Isabel não deixou de lado seus compromissos com a corte, e em 25 de maio de 1871, ela assumiu o trono pela primeira vez, após uma viagem de seu pai Dom Pedro II para a Europa. Durante esse período, um dos eventos mais importantes foi a sanção da Lei do Ventre Livre, que determinava que filhos de escravizados nascidos a partir daquela data seriam considerados livres. Em 1874, Isabel engravidou pela primeira vez, gerando grande entusiasmo na família imperial. No entanto, a gestação foi complicada, e em 28 de julho de 1874, a princesa deu à luz Luísa Vitória, que nasceu prematura e não sobreviveu.
A perda foi devastadora para Isabel, que desejava profundamente ser mãe e garantir a continuidade da monarquia brasileira. Apesar da dor, ela conseguiu engravidar pouco tempo depois, e em 15 de outubro de 1875, nasce seu primogênito que recebeu o nome de Pedro de Alcântara de Orleans e Bragança. No ano seguinte, ela assume pela segunda vez o trono do Brasil, e embora tenha ficado mais de um ano no poder, sua segunda regência não se caracterizou por nada em especial. Ela continuou a apoiar medidas progressistas e manteve contato com líderes abolicionistas. Em 26 de janeiro de 1878, veio ao mundo seu segundo filho, que recebeu o nome de Luís Maria Filipe Pedro de Orleans e Bragança, e em 1881, nasceu seu terceiro menino chamado Antônio Gastão de Orleans e Bragança. Apesar de sua agenda política, Isabel era uma mãe dedicada e acompanhava de perto a educação dos filhos. Quando não estava cuidando da criação das crianças, ou lidando com assuntos da monarquia, ela dedicava tempo à sua fé católica, sendo uma devota de Nossa Senhora Aparecida. Ela participava de missas regularmente e mantinha contato com líderes religiosos. Além disso, Isabel gostava de música, literatura e artes, tendo uma biblioteca extensa e apreciando concertos e exposições. Apesar de nunca ter assumido de fato o trono do Brasil, já que Dom Pedro II permanecia vivo, Princesa Isabel vai se tornar uma das pessoas mais importantes da história do Brasil, após assumir sua terceira regência, iniciada no dia 30 de junho de 1887. Neste período, as coisas para a monarquia já não estavam indo bem. Pensamentos republicanos vinham ganhando cada vez mais força em vários setores do Brasil, o que poderia tornar as coisas complicadas para a família real. Além disso, os movimentos abolicionistas estavam ganhando cada vez mais força no Brasil, com intelectuais, políticos e ativistas lutando pelo fim da escravidão. A possível abolição da escravidão poderia engatilhar uma sucessão de outras mudanças sociais no Brasil, e Isabel sabia que a assinatura da Lei Áurea poderia enfraquecer ainda mais o regime monárquico, mas optou por seguir sua convicção e sancionar a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, garantindo a liberdade de mais de 700 mil escravizados. Pouco mais de um ano depois, a monarquia chegou ao seu fim, e se iniciou a República no Brasil em 15 de novembro de 1889. Com o início do novo regime político, a princesa Isabel e sua família foram forçados ao exílio. A transição para a República foi rápida e sem grandes conflitos armados, mas representou um golpe definitivo para a família imperial brasileira. Após a proclamação da República, Isabel e sua família partiram para a França, onde viveram no Castelo de, na Normandia. O local foi mobiliado com itens vindos diretamente do Brasil, e Isabel manteve uma vida relativamente tranquila, longe da política. Nesta fase de sua vida, Isabel sofreu grandes perdas durante o exílio. 2 de seus filhos, Antônio e Luís, lutaram na Primeira Guerra Mundial, mas tiveram destinos trágicos. Antônio morreu em um acidente aéreo, e Luís faleceu em 1920 devido a uma doença prolongada. Essas perdas afetaram profundamente a princesa, que escreveu ao marido sobre sua dor, confessando que estava quase perdendo a cabeça. Além das tragédias familiares, Isabel também enfrentou problemas de saúde. Com o passar dos anos, sua condição física se deteriorou, e ela passou a viver de forma mais reclusa. Em 1920, o governo brasileiro, sob a presidência de Epitácio Pessoa, revogou o banimento da família imperial, permitindo que Isabel retornasse ao Brasil, mas ela já estava debilitada demais para viajar. Nos meses seguintes, sua saúde foi se deteriorando ainda mais, o que facilitou que ela pegasse uma pneumonia. Isabel permaneceu seus últimos dias tentando se recuperar da doença, mas acabou falecendo. Princesa Isabel morreu no dia 14 de novembro de 1921, após o agravamento de uma pneumonia. Ela estava com 75 anos. O velório da princesa Isabel contou com a presença de membros da aristocracia europeia, religiosos e descendentes da família imperial brasileira. Inicialmente, Isabel foi sepultada na França, mas, anos depois, seus restos mortais foram transferidos para o Brasil. Hoje, ela repousa no Museu Imperial de Petrópolis, junto com outros membros da família real. Embora Isabel seja celebrada por sua atuação na abolição da escravidão, seu legado também é alvo de debates. Independentemente das opiniões divergentes,
O impacto da Princesa Isabel na história do Brasil é inegável. E foi assim que a Princesa Isabel morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.